Amado Deus, nós te glorificamos nesta manhã, ó Deus, em que a tua mão poderosa nos tem conduzido até aqui. E mesmo, ó Deus, como diz a Escritura, estando em guerras, temos a paz que o Senhor nos tem deixado. Porque neste mundo, ó Deus, ainda que tenhamos aflições, a consciência de que o que nos aguarda é grande demais, nos dá a paz, a tranquilidade, a experiência de esperar, essa paciência que o Senhor disse, na vossa paciência eu possuí as vossas almas. Isso, ó Deus, para nós é importante. E nós nesta manhã viemos aqui em busca de conhecimento, Senhor, entendimento, compreensão, libertação, para que, Deus, verdadeiramente sejamos firmes e constantes na nossa fé, como aqueles que mesmo devorados por leões e tigres nas arenas, aqueles que mesmo, ó Deus, atravessados a espada de guerreiros romanos, ainda assim, ó Deus, triunfavam, fazendo-se cumprir sobre eles a palavra que diz: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Senhor, eles são exemplo, porque eles, a tua palavra diz, estão debaixo do altar, clamando pelo dia em que o Senhor vingará o seu sangue dos que habitam sobre a terra. E nós, ó Deus, queremos somar a nossa fé e o nosso trabalho ao dele, para que em tudo o teu nome santo, ó Pai, seja glorificado. Capacita-nos, ó Deus, nesta manhã um pouco mais a viver e, se preciso for, a morrer pelo nome e pela palavra do Senhor. Este é o nosso objetivo nesta manhã, Senhor. Não viemos aqui, ó Deus, em correntes e campanhas, nem em metas financeiras, ó Deus. O que viemos buscar aqui não é o ouro, não é a prata, mas é a tua glória, a tua graça, a tua redenção. Capacita-nos para tanto, pois confiadamente nós oramos, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos então seguir. Paramos, aula passada, Evangelho de João, onde esperamos concluir hoje. João capítulo 15. Como vimos, João escrito para a igreja. E se João foi escrito para a igreja, o que mais nós temos que atentar no Evangelho de João são os ensinamentos. Porque se algo é escrito para a igreja, ensinamentos têm que ser dados. Ainda mais numa igreja que está recentemente sendo formada. O objetivo é ensinamento. Para que a igreja seja forte amanhã, ela tem que hoje receber ensinamentos, receber regras. Nós já vimos sobre isso no comecinho. Então aqui em João capítulo 15, diz: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Amém? Que tipo de ensinamento nós podemos captar dessa passagem muito conhecida, inclusive, né? Pelo menos dentro das denominações mais tradicionais, só que parece que é lido todo dia, porque as denominações tradicionais, elas se veem ameaçadas, elas não veem os números de membros, não veem pessoas novas chegar. Então os pastores se sentem ameaçados. Então eles tentam coagir a congregação a dar fruto. Mas o fruto que tem na cabeça medíocre deles é as pessoas trazerem outros para dentro da igreja. É isso que para eles é fruto. Irmão, aí vem aquelas pregações pesadas, horripilantes. Irmão, passou-se um ano. Quem você trouxe para a igreja? Você não está dando fruto. E a pessoa sem conhecimento vai se sentindo constrangida, acuada.
e outros problemas vai, o psicológico da pessoa vai. Às vezes a pessoa não trouxe ninguém para a igreja, e daí? Mas pode ter produzido coisas lá fora tremendas. Então eu não vou dizer que o fruto esteja definido em trazer alguém para a igreja. Só se Jesus definisse isso como um fruto. Mas se ele não definiu, ninguém pode definir. E tem gente por aí que está pregando, entrega, por exemplo, no nosso caso, dá um CD para um lá na rua, dá CD para outro, leva uma palavra para um, ora pelo outro, e não está trazendo ninguém para a igreja. Se eu fosse perguntar, irmão, quem você já trouxe para a igreja? Ah, ninguém. Há quanto tempo você está na igreja? Há 2 anos. Ah, então isso aí não está dando fruto. Ah, é? São os meus olhos que dizem se alguém está produzindo fruto ou não. E se Deus estiver usando a vida dessa pessoa lá fora dos meus olhos de uma maneira tão tremenda, o que acontece comigo? Não estou passando de um estúpido, de um ignorante. Eu estou querendo que a pessoa produza o fruto que os meus olhos consideram como fruto. E evangelho não é isso. A produção do evangelho, a produção das nossas vidas, é o que Deus espera e não o que homens esperam de nós. Se nós fôssemos viver como homens esperam, simplesmente nós não viveríamos. O que tem que acontecer é o que Deus quer, o fruto é o que Deus quer. Por exemplo, o nosso ministério aqui, Restauração, é criticado. Se pudessem nos exterminar, já teria exterminado. Fomos alvos do sistema judiciário, fomos alvos de tudo isso. Então, diante dos olhos de muita gente, até cristão, é isso mesmo que vocês merecem, é cadeia, tem que mofar na cadeia. Crente dizendo isso, crentes batistas, crentes assembleianos e por aí afora, crentes dizendo tudo isso. Então, diante do modo de pensar deles, nós estamos produzindo frutos? Não. E, no entanto, nós não estávamos vivendo o momento mais glorioso do nosso ministério? As cadeias não são a coroação. Para mim, pessoalmente, a prisão é a coroação de eu ter andado no centro da vontade de Jesus Cristo. É isso, por isso que eu sou 1000 vezes mais forte do que o que eu era antes. Mas diante dos olhos de muitos que nos rodearam e etc., era esse? Isso era um fruto? Não, isso era um fruto digno de morte, mas para Jesus Cristo era um fruto digno de vida, era um galardão que ninguém tira. Então, vamos examinar aqui um detalhe que Jesus diz assim: sou a videira, meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Então, quer dizer, o que nós entendemos? Sem querer especificar o fruto, não estamos aqui especificando o fruto, porque o Espírito Santo opera de uma multiforma, de maneiras múltiplas. Então, às vezes eu estou esperando que o fruto na vida de um seja de uma maneira, e Jesus está produzindo de outra que meu entendimento nem alcança. Então, não estamos aqui especificando o tipo de fruto. O que acontece? Se vós, estando em mim, não der fruto, ele corta. Então, veja bem, uma pessoa pode estar em Cristo e não dar fruto? Porque ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Então, vocês estão ligados a mim. Mas vocês estando ligados a mim, se não produzir o fruto, vocês vão ser cortados. Então é possível que uma pessoa, mesmo estando em Cristo, ela não esteja produzindo o fruto. Até que o pai olhe e diga assim, peraí, já dei chance demais. Que nem a parábola da figueira. Até quando essa figueira vai ficar aí ocupando a terra inutilmente? Vou arrancar isso aí. Aí vem o agricultor e diz assim, não, eu vou adubar a terra, vou estercar, vou adubar a terra, eu vou podar, eu vou deixar ela bonitinha, vou dar a ela toda a condição de dar fruto. Se não der fruto, aí a gente arranca. Foi o que aconteceu o quê? Com a nação de Israel.
estavam em Deus? Estavam. Mas produziram fruto? Não. Então tem um tempo que mesmo estando em Cristo, a coisa, ou seja, a pessoa diz assim, a minha vida está uma bênção, a minha vida está muito boa, a minha vida está uma maravilha, ai como Deus tem me abençoado, porque ela está ligada à videira, está debaixo da graça, está sendo guardada pelos anjos, o nome do Senhor está sobre ela, uma série de coisas está acontecendo, porque ela está ligada na videira. Mas chega uma hora que Jesus diz assim, não, já basta, está ligada, mas não está produzindo fruto. Ah, está sendo abençoada? Sim, ela está sendo abençoada. O que é a bênção? A bênção é o fruto de Deus na nossa vida. Mas tem que existir o fruto da nossa vida para Deus. Deu para entender? Ah, Deus me abençoou. Ah, tá, então Deus produziu um fruto na minha vida. Deus me abençoou. Deus me abriu as portas. Deus produziu um fruto na minha vida. Deus me abriu as portas. E eu? O que eu fiz para Deus? O que Ele fez para mim, eu sei. Eu estou ligado na videira e as bênçãos estão acontecendo. Mas vai chegar uma hora, como Jesus diz aqui, ó, se alguém estando em mim não vir a produzir o fruto, vai ser cortado. Aí você, não estou especificando que tipo de fruto, né? O que é o fruto? O fruto é você corresponder à expectativa de Deus. Isso é um fruto. Você tem que corresponder à expectativa de Deus. Então, qual é o fruto da tua vida? É aquilo que Deus espera de você, aquilo que Ele trata contigo, aquilo que Ele trabalha com você. Às vezes você pode dizer assim, o fruto é ganhar almas. Não é. Depende, se Deus traçou esse plano contigo, esse é o fruto que Deus espera de você. Mas se Deus não traçou esse plano contigo, Ele não espera isso de você. Então o fruto que Ele quer de você pode ser outro, né? Por exemplo, se Deus te der um ministério de louvor, mas aí você diz assim, eu não gosto nem de cantar, vai dar muito trabalho esse negócio, não, isso não é para mim não. Você não correspondeu à expectativa de Deus. Se Deus te chamar para pregar, Jonas, vai a Nínive pregar. Não, eu não. Então, o fruto é aquilo que Deus espera de você. Não ouses você determinar o que seja fruto na seara do Senhor. O fruto que Ele espera da minha vida é um, o fruto que Ele espera da sua vida é outro, o fruto que Ele espera da vida de outro é outro. Então, nós não estamos aqui para definir o que é o fruto. Sabemos que muitas coisas são frutos da operação de Deus através do Evangelho. Mas o que Ele quer de cada um é o que Ele quer de cada um. Então, muitas vezes as pessoas se veem, por causa dessa questão dos frutos, criticando. Olha lá o que aquele irmão está fazendo. Eu não faria aquilo de jeito nenhum. Tá bem, eu não faria aquilo. Porque se eu sou mangueira, eu não vou querer produzir goiaba que nem ele. Aquilo para mim é um escândalo. Que é isso? Eu sou uma mangueira, eu tenho que produzir manga. Eu não produziria aquela goiaba. E se ele for uma goiabeira? Então, desde que as pessoas estejam fazendo, seja lá o que quer que estejam fazendo, e não estejam ferindo o prumo da doutrina do Evangelho, se elas não estão contrariando a doutrina do Evangelho, deixa produzir o que quiser. Porque um dia todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Uns para serem julgados e outros para serem galardoados. Mas todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Então toma muito cuidado, irmão, com essa questão de fruto, né? Quem olharia para João Batista e diria que ele estava produzindo o que Deus queria? Raça de víboras, filho de Abraão, pai Abraão, é conversa fiada. Até das pedras Deus suscita filhos de Abraão. Epa, esse cara aí não é de Deus não. Que isso?
está combatendo a semente de Abraão, chamando de pecador. Vem Jesus e diz assim: vocês têm por pai Abraão? Não, vocês têm por pai o diabo. E esse aí está blasfemando. Todo mundo sabe que nós somos filhos de Abraão. O que Deus quer que nós produzamos como fruto. Não, irmão, Jesus te ama. Aí Deus olha lá do céu e diz assim: sou hipócrita. Eu não mandei você dizer que eu amo ele. Eu mandei você dizer que eu vou julgá-lo dentro de poucos dias, que vou acabar com a casa dele. Eli, o que Deus mandou dizer é isso. Tu não repreendeu teus filhos, tu está exterminado. Toda a tua semente, não vai se levantar nenhum homem mais no sacerdócio. Não, Eli, Deus te ama. Samuel, o que Eli disse? O que Deus falou contigo? Não, sabe, Eli, Deus falou comigo que você é o sacerdote, que ele te ama. Entendeu, irmão? O que é o fruto? O fruto é o que Deus quer que você faça. Saul, eu tenho um grande fruto para você produzir. Vai lá e extermina os amalequitas, desde as mulheres grávidas, não deixa sobrar ninguém. Aí Saul deixou sobrar os animais e o rei. Aí vem Deus através de Samuel e diz assim: você não produziu fruto. Não, eu produzi sim. Exterminei tudo. Eu estou ouvindo um som de animais aí no meu ouvido. De onde vem esse fruto aí? Esse não é o fruto que o Senhor mandou você produzir. Então nós temos que tomar cuidado com essa questão de fruto. Fruto é o que Deus te manda produzir. E muitas vezes as pessoas passam por uma árvore, vê um fruto muito bonito, mas diz assim: caramba, eu não conheço essa árvore, eu não conheço esse fruto, eu não vou nem tocar nisso aí, pode ser venenoso. Lá está um fruto. Aí vem um índio criado no meio do mato, sobe na árvore, pega aquele fruto e diz assim: caramba, que delícia. Aí nós aqui, pacatos, do meio da cidade, olhou para o fruto e disse: não vou nem tocar nisso. De repente, só em eu tocar, eu já posso me intoxicar. Não é assim que acontece? Os índios usam várias raízes para se alimentar, usam coisas medicinais que nós nem ousaríamos nem cheirar. Ou seja, o que eu estou querendo exemplificar com isso? Que o fruto das árvores, e nós temos como simbologia as árvores, né? O fruto do que devemos produzir é o que Deus quer. É o que Deus quer. Muitas vezes as pessoas me criticam: tu é o dono da igreja? Fulano quer voltar para a igreja, Cicrana quer voltar para a igreja, a Beltrana quer voltar para a igreja. Tu é o dono da igreja para as pessoas não voltarem na igreja? Eu não sou o dono da igreja, sou apenas o administrador. E aqui não entra. É o fruto que Deus quer de mim. Quem entende isso? Não, essa árvore aí está problemática. Essa árvore aí, é o que vão dizer de mim. Essa árvore aí está problemática. Vamos ver. Na hora que eu comparecer perante o tribunal de Jesus, ele vai julgar e vai dizer se a minha árvore foi problemática ou se eu produzi o fruto que ele quis. Então tem que tomar cuidado com essa história de fruto. O que aos nossos olhos às vezes é escândalo, na verdade é o que Deus quer da vida de quem Ele separou para aquela obra. Só para sobressaltar aqui, diz, vou repetir, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, vai ser cortado. Então existe um tempo em que a pessoa não pode se iludir. Existe um tempo em que ela está em Cristo, mas está sendo vigiada. Se ela não produzir o fruto, ou seja, o que Deus espera, ela vai ser cortada. Quando nós fomos presos, não teve um monte de gente da igreja que sumiu, que se escandalizou? Pessoas, inclusive, que Deus tinha revelado que tinha projetos neste lugar, que antes da prisão acontecer, na semana antes da prisão acontecer, Deus havia me dado o sonho que tinha planos com aquela pessoa. Veio a prisão, quando eu voltei, cadê fulano? Primeira pergunta, cadê fulano? Fulano rapou fora. Com a prisão. Então ele não produziu o fruto que Deus queria. Ao invés dele ter se firmado, porque Deus ia abrir as janelas do céu sobre ele, ao contrário, ele fugiu. Por quê? Porque o coração dele estava querendo outros frutos e não aquele que Deus queria. Muita gente chega nesse ministério e diz assim: eu não concordo com essa palavra aí não.
O pastor hoje pegou pesado. O pastor extrapolou. Não, o pastor perdeu a linha. Caramba, o pastor hoje, caramba, o culto foi pesado hoje. O pastor falou coisas terríveis. Aí, aquilo que eu sempre advirto, vai para a oração. Porque às vezes, aquilo que eu falei tão absurdo é o fruto do qual Deus quer que você se alimente. Mas você pode estar pegando, não, esse fruto aqui não, joga isso fora, não quero isso não. É muito amargo. Cajamanga é muito azedo. Né? Jaca, não, detesto jaca. Tem gente que detesta jaca. Inclusive, irmão, se você tiver uma jaca lá para jogar fora, traz para mim que eu gosto dela. Então, meu irmão, o fruto é o que Deus espera. Tem um tempo, você está ligado na videira verdadeira que é Cristo, e Ele está te dando um tempo. Como que acontece esse tempo? Todo dia tem esse tempo, porque Deus muda os propósitos com a nossa vida. Então, hoje Ele quer que você produza manga, amanhã Ele quer que você produza goiaba, depois Ele quer que você produza maçã, Ele quer que você produza pera. Cada dia Ele tem para você uma missão, e essa missão pode sofrer mudanças. Jonas, tu é profeta de onde, Jonas? Eu sou profeta dos filhos de Israel, eu profetizo para a nação judaica. Pois bem, Jonas, hoje você vai profetizar a Nínive. Eu a Nínive? Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum que eu vou deixar de ser mangueira para ser goiabeira, não vou mesmo. Amém, meu irmão? E depois que Jonas pregou em Nínive, aonde mais Jonas aparece na história? Cadê Jonas? Cadê o profeta Jonas? Dá para você entender? Jonas, tu vai a Nínive, vai lá. Essa é a lição. E depois, cadê Jonas? E tem muita gente que é assim, irmão. Ah, eu executei a vontade do Senhor. Não, executou não. Deus te obrigou a executar a vontade dele. Que nem lá em Jonas. E depois, ele não conta mais contigo. Mostrou a soberania e agora te qualificou como um rebelde. É o caso de Jonas, né? Então, frise isso aqui, irmão. O tempo em que você está em Cristo, mas que tem que todo dia corresponder às expectativas que Ele tem para com a sua vida. Está ligado na videira e todo dia corre o tempo para que você dê testemunho, corresponda aos anseios dos projetos de Deus na sua vida. Aqui ele ainda diz mais para frente, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Então veja bem, além de você estar ligado à videira verdadeira, Jesus diz que você tem que o quê? Permanecer. Atente para isso. Atente para isso, irmão. Ah, eu estou em Cristo Jesus. Não. Esquece esse negócio de eu estou em Cristo Jesus. Entenda que você tem que permanecer. Todo dia vem uma ordem, vem uma mudança, as coisas mudam. E como mudam? Mudam ao ponto de eu dizer que evangelização é coisa de palhaço. Imagina só. Deixa eu repetir, porque tem algumas pessoas que se assustaram, né? Evangelização é coisa de palhaço. Não estamos mais no tempo da evangelização. Estamos no tempo da restauração. Evangelização é coisa de palhaço. Que fruto terrível, pastor. Não, isso aí... Essa eu não estou fora, pastor. Eu gosto tanto de evangelizar. Vaias com Deus. Mas para mim é coisa de palhaço. Então as coisas mudam. Os tempos e as dispensações mudam. Tudo muda. Então Jesus está dizendo, permanecei em mim. Qual é o exemplo que nós temos? Israel estava em Deus? Ah, se estava. O Egito que o diga.
Estava em Deus? Sim, os assírios que o digam. Estava em Deus? Sim, os filisteus que os digam. Israel estava em Deus? Estava. Permaneceu? Nação inteira cortada. Nação inteira desvinculada da videira verdadeira. Então, uma coisa é estar em Cristo e outra coisa é permanecer. Como que você vai permanecer? Todo dia diante de você, você vem na estrada e essa estrada vai apresentar uma bifurcação todo dia. Aí você vai parar em cada cruzamento e vai perguntar: Senhor, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? Aí ele te diz: segue a direita. Opa, eu permaneci. Aí lá na frente tem outra bifurcação, direita e esquerda novamente. Você para no cruzamento e faz a sua oração: Senhor, vou para a direita, vou para a esquerda. Vá para a esquerda. Ah, eu permaneci. Mas lá na frente eu tenho outra bifurcação e mais uma vez eu tenho que consultar o Senhor. É assim que a gente vai permanecendo em Cristo Jesus, diante das nossas decisões todo dia. Quando Ele diz, vai para a direita e eu sigo para a esquerda, errado, acabou, eu não estou permanecendo em Cristo Jesus. Aí eu continuo sentando no banco da igreja, cantando no coral, até pregando nas oportunidades das igrejas, cantando com playback à frente da igreja, sendo baterista da igreja, sendo guitarrista da igreja, dirigindo o grupo da mocidade, fazendo um monte de coisa, mas fora de Cristo Jesus. Permanecer, isso aqui, meu irmão, eu costumo dizer o seguinte: se converter, caramba, é moleza. Permanecer em Cristo é muito diferente. Caramba, a mensagem tremenda, é mesmo o evangelho, que leitura, que isso, que aquilo, o Espírito Santo convenceu a pessoa e trouxe ela à conversão. Tá, mas permanecer é outra história. Permanecer é outra história, meu irmão. Eu soube que quando eu estava na cadeia, teve gente aqui de dentro convidando irmãos aí para ir abrir igreja. Só rindo, Jesus. Só rindo. Só rindo. Então, permanecer em Cristo Jesus é outra história muito difícil, meu irmão. Se converter é moleza, a gente vê o satanista se converter. Quem mais? O budista se converter, judeu se converter, me ajuda aí, hinduísta se converter, se converte gente de tudo que é nacionalidade, de tudo que é credo se converte, mas permanecer, não, permanecer é mais difícil, sabe por quê? Porque quando você se converte, Jesus te aponta uma estrada, você acha que a estrada é reta o tempo todo, só que lá na frente começam as bifurcações dessa estrada. E é aí que vai confirmar cada decisão que você vai tomar nessas bifurcações, é que vão mostrar se a tua conversão é real. A tua conversão não é real porque aqui você, não, Jesus é Senhor, eu aceito Jesus, a Bíblia é a palavra de Deus, o Evangelho, beleza, amém. Tá, isso aqui não interessa. Aqui não está interessante, a menos que tu morra que nem aquele ladrão lá da cruz. Não vai descer dali, se converteu, beleza, daqui tu vai para riba, vai para o céu. Mas se você ainda tem uma caminhada sobre a terra, aí a coisa é séria, meu. Põe séria nisso. Então, João 15, a videira verdadeira, o lance é permanecer. Em cada cruzamento, eu tenho um clamor para fazer e descobrir qual é a direção de Deus, é direita, é esquerda. Aí vem, ou seja, a vida cristã, ela é cheia de decisões. Quando eu acerto, imagina, Saul permaneceu no reinado um tempão, venceu um monte de exército. A Bíblia diz que Saul era que nem, tem um animal que é comparado a Saul, alguém lembra? Diz que Saul era que nem, eu esqueço agora, um desses animais que habitam nos montes rochosos, assim naquelas partes rochosas, e Saul era comparado pela Bíblia a um desses animais, ou seja, com a espada ele era terrível,
Ele, o filho dele, teve a quem puxar, né? Saul era terrível, vencendo o tempo todo, Deus dizia, vai combater ali, ele ia vencer, vai combater aqui, ele ia vencer, vai combater, ou seja, Saul está tomando as decisões dele, Deus está dirigindo, ele está consultando o Senhor, mas chegou uma hora que Deus disse assim, extermina os amalequitas, e ele tomou outro caminho, ele não foi para o caminho que Deus falou. Naquele dia, poxa, mas ele já vinha com tantas glórias, tantas palavras seguindo ao Senhor, sim, mas naquele dia ele não seguiu, e a Escritura não diz que você tem que ser fiel o tempo todo? Bom, permanecer é difícil, às vezes as pessoas... Esses dias eu lembrei de 3 jovens que chegaram aqui num domingo de seminário. 3 jovens. Chegaram para mim e falaram assim, primeiro, bateram aí na porta, eu não estava, a minha esposa atendeu a porta, ele olhou para minha esposa e falou assim, o pastor é privilegiado. Eu sei que eu sou privilegiado, mas como cristão ele não deveria ter dito isso. Se bem que para mim, entrou por aqui e saiu por aqui. Como cristão, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas ele não deveria ter dito isso. Olhar para minha esposa e ela atendeu a porta, ele olhou para minha esposa, o pastor é privilegiado. Ele não deveria ter dito isso. Como cristão. Tá, aí, isso foi durante a semana, no domingo seguinte, o cidadão veio aqui com 3 jovens. Pastor, eu tenho condições de fazer a obra. Nós já dirigimos uma mini congregação, não sei o que ele chamou de mini congregação, e nós viemos aqui para buscar algumas apostilas, porque nós pregamos igual o pastor, e nós vamos abrir uma congregação lá em tal lugar, a gente queria aí umas 5, 6 apostilas, não lembro agora. Falei, tá, é X, tu quer? Tá, toma aí, pagou, levou, tchau. Imagina, prega igual pastor, temos condições de fazer a obra, também vamos pregar restauração, caramba. Eu tenho hoje 25 anos de caminhada, de ministério eu estou com 11 anos, e um garoto de 20 anos, cheio de emoção, não soube nem respeitar a minha esposa, cheio de emoção, diz que prega restauração igual a mim, que abriu uma congregação lá em Niterói, um canto lá desse. Falei, tá bom, o que você quer? Apostila? Quantas você quer? Eu quero tantas, é X, pagou, pode levar. Cadê os frutos? Duvido, meu irmão, isso aqui tem caminhada, para a gente chegar a um ponto, todo lugar que a gente deseja, que nós desejamos chegar, tem uma estrada no meio, tem uma caminhada, e ninguém vai chegar atrás de um púlpito com emoção não, meu irmão. Atrás de púlpitos não se chega com emoção, se chega com razão, se chega com uma série de critérios que Deus vai mostrando, uma série de exigências que Deus vai fazendo, vai por aqui, tu obedeceu, ele agora diz, vai por lá, obedeceu, é assim que Deus vai tratando, e isso é o permanecer em Cristo. Hoje tem muita gente atrás dos púlpitos que não foram postas por Jesus Cristo, aí você vê essas fatalidades todas aí, pastor assassinado não sei por que das quantas, traficante manda fechar a igreja em tal lugar, você vai vendo essas coisas todas. Por que não querem mandar fechar a minha igreja? A minha, entre aspas, né, irmão? A gente entende isso. Por que não querem? Porque eu fui preparado para isso. E outra coisa, às vezes o que Deus mostra de uma estrada e das suas bifurcações, as pessoas consideram com a sua própria mente. As pessoas têm a mania terrível de achar, de esquadrinhar e pensar o que seja melhor. E muitas vezes oram, chegam nos cruzamentos das decisões e fazem as suas orações, mas o caminho que Deus aponta muitas vezes
é cheio de espinhos. São caminhos de renúncia, são caminhos de dores, são caminhos de sofrimento. São caminhos assim, que Deus aponta. A pessoa olha para o outro lado, um caminho planinho. Aí, não, a vontade de Deus é essa. Claro, Deus quer o melhor para mim. Só que o melhor para mim, às vezes, são os espinhos. Porque é por causa desses espinhos que eu tenho uma coroa maravilhosa me esperando. E eu escolho os caminhos da paz. Lembra Ló e Abraão? Abraão chamou, aí Ló, para cá é pedra, para cá são as campinas. O que você quer? Não, quero as campinas. As campinas foram da onde? Sodoma e Gomorra. E as pedras? Canaã. O caminho de pedra dava em Canaã. E o caminho das campinas verdejantes dava em Sodoma e Gomorra. Ló olhou e disse assim, não, eu quero esse caminho aqui, Abraão. Abraão falou assim, tu pode escolher à vontade. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Pode escolher. Quem anda por vista, sempre vai escolher errado. Quem anda por fé e por oração, vai triunfar sempre. Seguir aqui, capítulo 16. Verso 7 diz: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isto, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Porquanto vou ver-me-eis e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto, que vos disse um pouco, e não me vereis, outra vez um pouco, ver-me-eis? Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. O que Jesus mostra aqui? Eu acho isso muito importante, esta lição que o Evangelho de João nos deixa. A missão do Espírito Santo. Irmãos, no reino de Deus, todos nós temos uma missão. E o Espírito Santo tem a missão dele. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Jesus continua até hoje trabalhando, e trabalhando na igreja, pela igreja e etc, etc. Deus, o Pai, continua com seus projetos também trabalhando. Uns de forma, vamos assim dizer, ignorantemente. Uns de forma mais direta, outros de forma mais indireta. Mas todos nós, seres angelicais, divindade e seres humanos, estamos trabalhando nesta missão da igreja, da edificação, do resgate, enfim. Então, a missão do Espírito Santo, conforme entendemos aqui, é convencer o mundo de quê? Pecado, juízo, justiça, né? Do pecado, do juízo e da justiça. Muitos cristãos destroem a sua vida
porque querem cumprir nas suas vidas a missão do Espírito Santo. Eu vou insistir com aquela pessoa ali até o fim, eu vou levar aquela pessoa para a igreja. Você pode até levá-la para a igreja, mas não consegue colocá-la dentro do reino de Deus. Essa missão aí, esse convencimento real e quem sabe ao nível de palavra, o nível de ação que realmente vai tratar com uma pessoa a ponto de tirá-la toda ignorância e inocência e deixar o evangelho transparente diante dela, essa missão é do Espírito Santo. Tem pessoas que já com seus casamentos fracassados, ficam lutando, dando murro em pedreiro até o fim. Não, eu vou convencer a minha esposa que Jesus Cristo é o Senhor. Essa missão não é de ser humano, não é homem que faz isso. A própria Escritura diz que há tempo de falar e há tempo de calar. E o camarada vira um conselheiro. Ele se transforma num Espírito Santo, querendo convencer a pessoa. E a pessoa está lá no seu mundão, vivendo a sua vida de blasfêmia. Cada vez que o camarada fala em Deus, lá houve uma blasfêmia, e ele acha que ele tem condição de insistir e lutar, que ele vai levar, seja lá quem, ao convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Mas a Escritura nos ensina que esta missão é do Espírito Santo. Eu falo, eu prego para quem Deus me conceder a graça, o momento e a oportunidade. As oportunidades são criadas por Deus para alcançar a quem Ele quer atingir. Não adianta eu traçar estratégia de evangelismo, né? Virar um Silas Malafaia da vida desse aí, esse mercenário, que agora está traçando estratégias de evangelismo. E o que ele estipulou? Para cada congregação que está ligada a ele, ele estipulou uma meta financeira. Aquele que bater a meta vai ganhar recompensas. Eu acho que eu já ouvi isso em outros terreiros de macumba disfarçado de igreja por aí. Isso já é antigo, né? Então, a obra de convencimento, as estratégias, quem cria o momento é o Espírito Santo, meu. Não adianta você traçar um plano, não trace planos. Aí você é senhor, não é servo. Não, vamos traçar um plano aqui. Então eu sou senhor. Se eu estou traçando o plano, eu sou absoluto, eu sou soberano. Agora, se eu me submeto a planos, aí eu sou servo. Qual é o caminho? É a oração, é buscar. Então, pregue. Como Paulo diz, instes a tempo e fora de tempo. O que ele quer dizer? Pregue o tempo todo. Mas pregue, meu irmão, na direção de Deus. Pregue para quem Deus te direciona. A Escritura diz, não lançai pérola aos porcos. Tem até uma mensagem aí com esse nome. Não lançai pérolas aos porcos. Quando as pessoas ouvem, metade fica escandalizada e a outra metade vai se escandalizar mais tarde. Que a coisa é séria. Eu falo assim, meu irmão, para de negócio de bater na porta dos outros e chamar para a igreja. Cada um que siga para o inferno com seus próprios pés. Não estou aqui para bater na porta de ninguém, meu irmão. Salvo se Deus me disser, vai lá e bate naquela porta. Aí eu estou aqui para isso. Mas se Ele não me disse, estou não, meu irmão. Deixa Deus criar o momento, as estratégias. Ah, mas pastor, as pessoas vão para o inferno e é problema meu? Fui eu que criei o inferno? Fui eu que criei a rota que leva ao inferno? Não fui eu que criei nada disso. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Esta missão não é minha. O que Jesus me mandou fazer? Vim para trás desse púlpito, abrir a boca e pregar. Entrar pela internet, abrir a boca e pregar. Criar mídias de CD, abrir a boca e pregar. Eu faço o que ninguém faz. Olha o CD delegado aí, ONU. Quem não acordar com esse grito, meu irmão, estonteante, não acorda com ninguém mais. Já teve gente que diz assim, pastor, eu tenho que admitir, tu tem muita coragem, que Deus te proteja. Muito obrigado. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Quem ousaria fazer um vídeo desse? O do judiciário está prestes a sair. Um palhaço trouxe a polícia aí na nossa porta esses dias, aí virou para o policial e falou assim, mas ele não respeita nem juiz.
Eu não respeito o juiz, eu não respeito o título, eu não respeito faculdade, eu não respeito quem fez concurso público. Eu respeito a dignidade, honra, moral e vergonha na cara. É isso que Jesus Cristo me ensinou a respeitar. Quem tem seus títulos e sua faculdade, problema de quem seguiu o seu caminho. Eu segui o meu. Ser juiz é fácil, faz faculdade, presta concurso público. Eu quero ver ser sacerdote de Jesus Cristo, que é um cargo que você não consegue atingir nem com faculdade, nem com concurso público. Então, meu irmão, convencer os outros não é obra nossa. Às vezes a pessoa encasqueta, né, na cabeça, obstina e fica achando que tem, não, eu vou levar aquela pessoa para a igreja, eu vou levar aquela pessoa para a igreja, eu vou levar aquela pessoa para a igreja. Se existe esse propósito de Deus estar te dando essa graça, vai e deposita todos os anos da tua vida nessa missão. Mas se Deus não está te dando essa graça, não adianta na força do braço, porque a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo não é de homens, é de Deus. Nós pregamos a verdade, o Espírito Santo paira sobre essa verdade e traduz ela nos corações das pessoas que estão ao nosso alcance. Verso 33, tem um versículo que eu sempre menciono, diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso é uma lição. O Evangelho de João registrar isso para a igreja é uma lição muito poderosa, irmão. Porque muitos diriam, tá vendo? Olha a história do cristianismo. Gente comida por leão, gente comida por tigre, crianças engolidas, pisadas por elefante, sei lá o que mais. Tá vendo? É isso que acontece com os cristãos. Jesus está dizendo, é isso mesmo que acontece com os cristãos. É exatamente isso que tem que acontecer. No mundo é lugar de aflição para vocês, porque eu comprei vocês com meu sangue, vocês não são deste mundo. É outra lição aqui do Evangelho de João. Vocês não são do mundo, como eu do mundo não sou. No mundo vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Em outras palavras, eu também passei por aflições, eu venci o mundo. Então nós somos, Jesus é o retrato daquilo que nós devemos ser. Ele é o retrato, ele passou pelas coisas que nós devemos passar. E quantas pessoas se desviam do Evangelho de Jesus Cristo justamente no momento de aflição? É no momento de aflição que muita gente se desvia, por falta de conhecimento dos ensinamentos bíblicos. Se você crê num Deus vivo e verdadeiro, na hora da aflição, você não vai procurar recurso nos seus próprios braços, você vai procurar nele. Amém? Alguma pergunta aí? Temos uma pergunta lá? Pastor, a Bíblia quando fala da videira verdadeira, que Jesus Cristo fala, eu sou a videira verdadeira, é porque Deus quis fazer de Israel a videira, não é isso? Antes, a primeira videira. Também. E também nós podemos também tipificar tudo isso aí que o senhor explanou na vida de Noé. Noé era simplesmente um homem justo e bom, mas não fazia nada. Até que Deus traçou um plano na vida dele, de que ele construísse a arca e conduzisse aqueles animais para a salvação, porque ele se arrependeu de ter feito a raça humana, certo? Sim. Embora Noé tentou fazer o plano dele especial, de tentar convencer alguém para ir para a arca, mas não era o plano de Deus. Eu acho que a gente pode simplificar toda essa coisa nisso aí. Muito boa observação, irmão. Muito boa observação e lembrança, porque Noé, a Bíblia diz que Noé era um homem justo, temente a Deus, né? Deus olhou e Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Tá, tudo bem, Noé é um homem justo, bom, achou graça diante dos olhos de Deus. Acabou, isso aí é o bastante para a salvação de Noé, não é? Não era. Noé, vamos confirmar essa tua graça aí. Vamos confirmar esse teu temor a mim. Noé, vamos confirmar se realmente você teme. Noé, constrói uma arca. Entendeu, irmão? Que chega, as mudanças chegam
E às vezes as mudanças chegam como uma verdadeira loucura. Noé, constrói uma arca aí que eu vou mandar um dilúvio sobre toda a terra. Caramba, um sol desse, 50 graus, dilúvio. A última chuva que teve aqui tem uns 20 anos, Senhor. Será que você vai mandar chuva mesmo? Então, Noé está lá, na graça. Mas e agora chegou a hora dele obedecer. Vem uma direção cá entre nós muito louca, né? Senhor, construir um barco? Não, é uma arca. Tá bom, eu vou catar umas madeiras. Não, Noé, você não está entendendo. Anota a medida disso aí que eu estou te falando. Quando Noé anotou, caramba, e agora? Começa, Noé. Começou. 100 anos construindo a arca, 120 anos, como cresce, muitos creem, 120 anos. Vamos confirmar essa tua graça aí, Noé. 120 anos. Então, irmão, Noé estava enxertado na videira? Estava. Mas ele tinha uma atitude para que ele permanecesse na videira. E não foi uma atitude moleza, não. Senhor, está construída a arca, mas, Senhor, caramba, é muito grande essa arca, Senhor. Cabe muita gente. Para de besteira, não é? Aqui cabe muita gente. Chama os teus filhos, tua mulher e tuas noras, só. Mas, Senhor, tem espaço de sobra. Que te interessa o espaço? É problema ter o espaço? Mas eu não podia chamar. Não pode chamar ninguém, não. Já tratei com todo mundo e defini que os que vão entrar na arca são esses. Mas se eu pregar para eles, pelo menos quando começar as chuvas, nem começar as chuvas, quando começar a chuva já acabou as oportunidades. Então, irmão, isso aí exemplifica bastante mesmo. O estar na videira, Noé é um homem que achou graça diante de Deus, mas vem a ordem, vem a direção para que ele permaneça na videira. Este é o retrato diário das nossas vidas. Às vezes nós deixamos de permanecer, de estar enxertados, como a Bíblia diz, na videira, apenas por não dar uma únicazinha palavra. Apenas, às vezes, por não dizer certas verdades, vou usar a expressão, na cara de uns e de outros, que é a vontade de Deus. Ou você pensa que Deus, às vezes, não nos manda dizer certas verdades na cara? Deus é só para... Não, vai lá e diz que eu amo. Vai lá e diz que eu sou bom. Não, vai lá e diz isso, isso, isso. Jeremias, vai lá e diz isso. Elias, diz isso para aquele rei lá. Eliseu, diz isso aí. Então, o estar em Cristo é uma coisa, e o permanecer em Cristo costuma ser coisas diferentes. E tem muita gente hoje que se ilude, achando que o estar na igreja é a mesma coisa que estar em Cristo Jesus. Não, não é a mesma coisa. Mas não é mesmo, tá? Não é mesmo, porque primeiro que Deus já mostrou, e às vezes Deus mostra para as próprias pessoas. Aqui nesse ministério, várias pessoas me participaram sonhos que viam um arrebatamento acontecer, e elas ficavam. O que Deus está dizendo? Você está na igreja, mas não está em mim. Se o arrebatamento fosse agora, você fica. Ou seja, você não é salvo. Mas eu estou na igreja. Sei lá se eu leio Bíblia, se eu creio, sei lá o que eu faço. Mas não está fazendo o suficiente. Não é o que Deus espera. Está produzindo outras coisas. Não é? Teve uma turma que já saiu daqui da igreja e que eu ficava sabendo que quando chegava no ponto de ônibus, começava a criticar a pregação. No ponto de ônibus, já criticava a pregação. Resultado hoje, vou nem perder tempo para te contar o caos que essas pessoas estão vivendo. Estão vivendo em caos. Estou falando perante um Deus vivo, cujos olhos são como chama de fogo. Por quê? Vamos construir a arca. Não, que isso, uma loucura, vou passar 120 anos construindo esse negócio. Eu não. É o que algumas pessoas consideram de certas pregações, de certas palavras. Mas se aquilo for um projeto de Deus, então você tem que descobrir, sempre que vem a bifurcação, você tem que dobrar os joelhos e ir para a oração. Ali você vai encontrar a resposta certa. Mas se quiser andar por vista,
vai acabar indo parar em Sodoma e Gomorra. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?